Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Em agosto de 2020, a pacata cidade de Canelinha, na Grande Florianópolis, viu sua rotina ser interrompida por um crime brutal que chocou o Brasil e repercutiu fora do país. Com pouco mais de 12 mil habitantes e situada a cerca de 60 quilômetros da capital, Canelinha é conhecida como a cidade das cerâmicas, por suas tradicionais olarias e indústrias de tijolos e telhas. Nada fazia imaginar que aquele município tranquilo se tornaria cenário de um dos crimes mais perturbadores dos últimos anos, estampando manchetes nos principais meios de comunicação. Difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do caso que ficou conhecido como a grávida de Canelinha. Na tarde de quinta-feira, 27 de agosto de 2020, 3 homens que trafegavam de carro pela estrada geral de Canelinha se depararam com uma cena incomum. Uma mulher coberta de sangue dirigia em alta velocidade. Pouco depois, ao vê-la parar o veículo para fechar o porta-malas, eles se aproximaram para entender o que estava acontecendo. A mulher era Rosalba Maria Grime, de 26 anos, visivelmente nervosa. Alegou que havia acabado de dar à luz na rua e que estava a caminho do hospital. Com a recém-nascida enrolada em um pano, acomodou o bebê no banco de trás do carro. Um dos homens, chamado Marcos, tirou uma foto do momento. Rosalba, sentada no banco traseiro, à beira da estrada, segurando a criança nos braços. Em seguida, ele assumiu a direção do veículo para levá-la até o hospital. Adilson e Felipe, que o acompanhavam, seguiram logo atrás em outro carro. No trajeto, o grupo cruzou com Zumar Chistel, de 44 anos, marido de Rosalba, que havia sido avisado e vinha de motocicleta. Embora não tenham parado, sinalizaram para que ele o seguisse. A pedido de Zumar, o grupo desviou a rota e foi até a residência do casal, no centro de Canelinha. Na residência do casal, Zumar deixou a motocicleta e os 3 homens que haviam prestado socorro seguiram viagem para Tijucas. Sozinhos com a recém-nascida, Rosalba e Zumar foram até a Fundação Hospitalar Municipal de Canelinha. Por volta das 17 horas, apresentaram a criança à equipe médica, alegando que o parto havia ocorrido de forma emergencial na rua. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o casal chegou ao hospital com o bebê nos braços. A recém-nascida foi encaminhada para uma sala de atendimento, enquanto Rosalba foi levada para outra, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Durante o atendimento, a equipe médica, que examinava a recém-nascida, percebeu que a criança apresentava lacerações provocadas por instrumento cortante, localizada nas costas, no ombro e no dorso. 2 dessas lesões eram profundas, enquanto as demais eram superficiais. Ao ser questionada sobre os ferimentos no bebê, Rosalba afirmou que o parto havia começado quando ainda estava em casa e que decidiu dirigir sozinha até o hospital. Segundo ela, ao perceber que a cabeça da criança começava a sair, parou o carro e pediu ajuda a um bombeiro. Alegou que esse suposto bombeiro teria usado um estilete para fazer um corte, facilitando a saída da criança, e que acidentalmente acabou atingindo o bebê com o objeto. Diante da gravidade da situação, a pediatra do município foi chamada para avaliar os ferimentos. A médica constatou que a criança ainda estava com um cordão umbilical e parte da placenta, o que levantou ainda mais dúvidas sobre a versão apresentada por Rosalba. Segundo a profissional, nenhum bombeiro se apresentou dizendo ter prestado auxílio, como Rosalba havia relatado. Além disso, ao ser novamente indagada sobre os cortes na bebê, ela demonstrou frieza e falta de preocupação, respondendo de forma direta, sem hesitação. Outro ponto que chamou a atenção foi o comportamento do casal no hospital.
Rosalba, em nenhum momento, demonstrou interesse em ver a filha na sala dos recém-nascidos, ao contrário do marido, que foi até o local, tirou fotos da bebê e interagiu com a equipe médica. Rosalba foi examinada por 3 médicos e todos chegaram à mesma conclusão. Ela não apresentava qualquer sinal de trabalho de parto. O abdômen estava firme, sem flacidez ou dor, características comuns após um parto recente. Também não havia sangramentos, dilatação ou qualquer outro indício físico que confirmasse sua versão. Diante das inconsistências no relato de Rosalba e da ausência de qualquer sinal físico de parto, os profissionais de saúde passaram a suspeitar que a mulher pudesse ter roubado a criança, além de considerarem a possibilidade de lesão corporal contra a recém-nascida. Ao final do atendimento, por volta das 21 horas, a equipe decidiu acionar a polícia militar, dando início a uma investigação que, em poucas horas, revelaria um crime brutal e premeditado. Os ferimentos extensos, identificados no corpo da bebê, causaram grande preocupação. A pedido da unidade de saúde, a criança foi transferida para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, referência no atendimento pediátrico na região. Naquele momento, como ainda não havia indícios claros de um crime, as suspeitas se restringiam apenas às lesões na bebê. Os policiais lavraram apenas um boletim de ocorrência por lesão corporal, dando início aos primeiros registros oficiais do caso. Zulmar acompanhou a recém-nascida durante a transferência para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, enquanto Rosalba permaneceu no Hospital de Canelinha, sendo liberada pouco depois. Após a liberação, ela seguiu para a casa de familiares no interior de Canelinha, onde passou a noite com os pais e o irmão mais velho. Enquanto isso, a família de Flávia Godinho Mafra, de 24 anos, vivia momentos de desespero. Na tarde de quinta-feira, 27 de agosto, Flávia saiu de casa pouco antes das 16 horas para encontrar uma amiga, mas não retornou nem fez qualquer contato desde então. Às 18 horas, ela deveria se encontrar com outra amiga para participar de uma palestra que já haviam agendado. Nas redes sociais, um familiar informou que a última visualização de Flávia no WhatsApp ocorreu às 15 horas e 48 minutos. Grávida de 36 semanas, ela teria se dirigido a São João Batista, cidade vizinha a Canelinha, onde, segundo relatos recebidos pela família, participaria de um chá de bebê surpresa. A amiga com quem Flávia havia saído naquele dia era Rosalba, a mesma que teria organizado o suposto chá de bebê. Por volta das 14 horas daquele mesmo dia, Rosalba avisou a 2 amigas em comum com Flávia, que também haviam sido convidadas para o suposto chá de bebê, que o encontro havia sido cancelado. Preocupadas com o sumiço da jovem, amigas de Flávia entraram em contato com Rosalba, que disse tê-la deixado em uma panificadora de Canelinha. Ainda segundo sua versão, Flávia teria embarcado em um carro preto, dirigido por uma suposta amiga chamada Suzana, alguém totalmente desconhecido da família. Rosalba afirmou que precisou seguir rapidamente para o hospital, pois entrou em trabalho de parto de forma inesperada. Contou ainda que viu uma mensagem de Flávia no WhatsApp, um simples oi, mas não respondeu porque, segundo disse, acabara de dar à luz. Mais tarde, ainda na noite de 27 de agosto, Rosalba enviou um áudio para uma amiga em comum com Flávia. Na mensagem, reafirmou que não sabia do paradeiro de Flávia e manteve a versão de que dera à luz sozinha na rua, sem qualquer assistência. Além disso, Rosalba chegou a enviar uma foto da recém-nascida. As buscas por Flávia se estenderam pela noite, mas não trouxeram nenhuma pista que apontasse seu paradeiro. Rosalba chegou a republicar 2 vezes, entre a noite do dia 27 de agosto e a madrugada seguinte, um pedido de ajuda compartilhado por familiares de Flávia. A publicação, feita em uma rede social,
clamava por informações que pudessem revelar o paradeiro da jovem desaparecida. No dia seguinte, logo pela manhã, as buscas foram retomadas. A mãe de Flávia havia recebido uma ligação de uma pessoa que realizava uma reza, na qual foram passadas características do local onde a filha estaria. Segundo essa prece, o local seria no bairro Galera, em uma área abandonada com chão batido e muitos entulhos. O corpo de Flávia foi encontrado pela mãe próximo a um forno de uma indústria cerâmica desativada no bairro Galera. Ao perceber o achado, a mãe gritou e as pessoas que participavam das buscas correram até o local. O corpo de Flávia estava caído no chão, com as vísceras expostas e uma venda amarrada no pescoço. Logo foi constatado que o bebê não estava mais na barriga da vítima. O pai de Flávia viu um estilete próximo ao corpo da filha. A polícia militar foi acionada imediatamente e isolou a área para preservar a cena do crime. Pouco depois, equipes da Polícia Civil e da perícia científica chegaram para dar início às investigações. Os peritos realizaram uma minuciosa análise do local, coletando evidências e fotografando cada detalhe, enquanto os investigadores ouviam testemunhas e reuniam informações para esclarecer as circunstâncias do crime. O trabalho conjunto entre as equipes foi fundamental para garantir o avanço da apuração, que rapidamente tomou rumo para desvendar a brutal violência cometida contra Flávia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Alguns moradores da localidade disseram que ouviram gritos de socorro, mas não viram nada. A polícia militar já tinha conhecimento de que Flávia estava desaparecida e que a última pessoa com quem ela havia tido contato era Rosalba, que supostamente também estaria grávida, com o mesmo tempo de gestação, e teria procurado atendimento hospitalar no dia anterior, alegando ter entrado em trabalho de parto. Após ouvirem familiares da vítima, os policiais seguiam em direção à casa da família de Rosalba, no bairro Galera, quando no caminho receberam a informação de que o corpo de Flávia havia sido encontrado dentro de uma cerâmica abandonada na mesma região. A guarnição foi imediatamente ao local e confirmou que se tratava da jovem desaparecida. Ao constatarem que o bebê havia sido retirado do ventre da vítima, as suspeitas contra Rosalba se intensificaram. Os policiais já haviam retornado ao hospital para levantar mais informações e, durante o contato com a equipe médica, as enfermeiras relataram que Rosalba não havia feito pré-natal, não apresentava sinais de parto recente e afirmava ter dado à luz no meio da estrada, sendo socorrida por pessoas que passavam pelo local. O hospital recebeu uma ligação do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, informando que o marido de Rosalba estaria tentando retirar a recém-nascida da unidade, apresentando a pulseira de identificação da mãe. A equipe médica também estranhou o laudo pré-natal levado por ele, já que não coincidia com as características da criança, levantando suspeitas sobre a autenticidade do documento. Rosalba foi presa e Zumar também acabou detido em Florianópolis, enquanto acompanhava a recém-nascida no hospital. Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal gravíssima contra bebê. O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Tijucas. Na manhã de 28 de agosto, em depoimento à Polícia Civil, Rosalba confessou o crime e revelou detalhes de como tudo aconteceu. O relato durou cerca de 10 minutos. Durante esse tempo, ela descreveu com objetividade como planejou e executou o assassinato de Flávia, demonstrando frieza e premeditação. Suas palavras não apenas confirmaram as suspeitas dos investigadores, como também causaram espanto diante da brutalidade do ato. Rosalba alegava que havia deixado Flávia em frente a uma padaria, de onde a amiga teria embarcado em um carro preto
conduzido por uma mulher chamada Susana. No entanto, imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento e do sistema de monitoramento da Polícia Militar mostraram que, na verdade, foi naquele local que Flávia entrou no carro de Rosalba às 15 horas e 48 minutos do dia 27 de agosto. Usando o pretexto de que estavam indo para um chá de bebê surpresa, Rosalba convenceu Flávia a acompanhá-la. Durante o trajeto até a cerâmica desativada, o pai de Rosalba cruzou com as duas na estrada geral e chegou a questionar para onde estavam indo. Rosalba respondeu que seguia para a casa dos pais. Nada parecia fora do normal. Perto das 16h30, Rosalba entrou com o carro na antiga cerâmica abandonada, um local que ela conhecia bem e sabia estar isolado, próximo à estrada e sem movimento. Já no interior da estrutura, disse a Flávia que queria lhe fazer uma surpresa e pediu que vendasse os olhos. Com a vítima completamente vulnerável, passou a golpeá-la com um tijolo até que ela perdesse a consciência. Em seguida, utilizando um estilete, abriu o abdômen de Flávia e retirou o bebê que ela gestava. Após o crime, Rosalba pegou os documentos de Flávia, enrolou a recém-nascida em um pano e a colocou no banco de trás do carro. Em seguida, deixou o local em direção à cidade. No caminho, foi abordada por 3 homens que a encontraram na estrada e prestaram ajuda, acreditando que ela havia acabado de dar à luz. Na tarde de 28 de agosto, as polícias civil e militar esclareceram detalhes do caso durante coletiva de imprensa. O delegado Paulo Alexandre e o tenente-coronel Daniel Nunes, comandante do 12º Batalhão da PM, estiveram presentes para informar à imprensa. O delegado revelou que o assassinato de Flávia foi planejado com pelo menos 2 meses de antecedência. Segundo ele, Rosalba afirmou que teria engravidado em outubro de 2019, mas perdeu o bebê no início de janeiro de 2020. No entanto, não comunicou o fato nem aos familiares, nem ao marido. Apesar disso, várias pessoas confirmaram que sabiam da perda da gravidez, o que tornou pouco plausível que o marido também não soubesse. A partir daí, Rosalba passou a premeditar a tomada do filho de outra pessoa. 6 semanas antes do crime, escolheu a vítima ao perceber que o tempo de gestação de Flávia, com quem já mantinha contato por aplicativos de mensagens, coincidia com sua falsa gestação. Ela confirmou ter agido sozinha, sem o conhecimento de qualquer amigo ou familiar. Por outro lado, os policiais militares acreditaram que Rosalba poderia ter tido auxílio de alguém para cometer o crime, considerando a dinâmica do assassinato, o corte que Rosalba sofreu para simular o parto e as fotografias tiradas antes de irem ao hospital. Por isso, a Polícia Civil trabalhou com a hipótese de envolvimento de terceiros, inclusive de Zulmar, que também foi preso. Segundo o delegado, ele negou a participação no crime, demonstrou muito nervosismo e chorou bastante. Ainda assim, a polícia continuou buscando provas para apurar se Zulmar teve algum envolvimento. No mesmo dia em que Rosalba foi ouvida, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do casal e encontrou os pertences de Flávia em uma gaveta do quarto. No hospital, na data do crime, Rosalba entregou a Zulmar o celular e a carteira de Flávia, que continha RG, CNH, título de eleitor, cartões bancários e R$ 35 em dinheiro. Em depoimento ao delegado no dia seguinte ao crime, Zulmar afirmou que não sabia que os objetos pertenciam à vítima e, com a emoção do parto, não questionou Rosalba sobre isso. O casal passou a noite na mesma cela da delegacia. No dia seguinte, 29 de agosto, a prisão deles foi convertida em preventiva pelo juízo da comarca de Tijucas, atendendo a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina. No mesmo dia, pela manhã, Flávia foi enterrada no cemitério municipal
Municipal de Canelinha. O velório aconteceu na Capela Mortuária Avó Maroca, no centro da cidade, reunindo familiares, amigos e muitas pessoas comovidas com a tragédia. A Polícia Civil recebeu o laudo do Instituto Geral de Perícias, que apontou como causa da morte de Flávia uma hemorragia provocada por um ferimento cortante no abdômen. O laudo também indicou múltiplos ferimentos na cabeça e no pescoço, além de lesões aparentes de defesa nos braços. Flávia era uma jovem muito conhecida em Canelinha, querida por todos e sempre pronta a ajudar. Acompanhava a mãe nas atividades da igreja e nos tradicionais bingos da região. Filha única, era formada em pedagogia e trabalhava como professora substituta na rede municipal, profissão que exercia com dedicação e carinho, especialmente pelo amor que tinha pelas crianças. Também ficou conhecida pelo tempo em que trabalhou em uma papelaria da cidade e, mais recentemente, ajudava uma das melhores amigas em uma loja de bordados. Por conta da gravidez e da diabetes, que a colocava no grupo de risco para a Covid-19, estava afastada do trabalho presencial nos últimos meses. Casada desde outubro de 2019, com Valdeli Mafra, seu primeiro namorado, Flávia vivia a expectativa da chegada de sua primeira filha, Cecília, que estava prevista para nascer em setembro. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia contra Rosalba e Zulmar pelos crimes cometidos no assassinato brutal de Flávia Godinho Mafra e pela tentativa de homicídio da criança que ela ainda gestava, retirada do útero durante o ataque. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Rosalba foi acusada de homicídio qualificado contra Flávia, crime praticado com motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, emboscada e dissimulação, além de ter sido cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, caracterizando o feminicídio. O crime ocorreu durante a gestação, circunstância que agravou ainda mais os fatos. Rosalba também foi denunciada por tentativa de homicídio qualificado contra a bebê recém-nascida, já que o parto foi feito de forma violenta, sem qualquer conhecimento técnico ou condições sanitárias, com instrumento rudimentar e em local inadequado, colocando em risco a vida da criança. A tentativa foi considerada qualificada por impossibilidade de defesa da vítima, dada sua extrema vulnerabilidade. Além desses crimes, Rosalba também estava respondendo por subtração de incapaz, por ter retirado a criança do ventre da mãe sem consentimento e sem qualquer justificativa legal. Também foi denunciada por parto suposto, ao apresentar a bebê como se fosse sua filha biológica, tanto no hospital quanto perante terceiros. Como forma de encobrir os crimes, ela ainda cometeu fraude processual ao esconder os pertences da vítima, inclusive o aparelho celular e documentos pessoais, além de ter ocultado o cadáver de Flávia dentro de um forno desativado na cerâmica onde o crime foi cometido. Zulmar foi denunciado por sua coautoria em parte dos crimes. Segundo o Ministério Público, ele assumiu o risco de provocar a morte da recém-nascida, mesmo sabendo que Rosalba não possuía qualquer condição para realizar um parto, e participou do plano ao acompanhá-la até o hospital e declarar que eram os pais biológicos da bebê. Por isso, também responderia por tentativa de homicídio qualificado, parto suposto, subtração de incapaz e fraude processual, além de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O crime, segundo a denúncia, foi meticulosamente premeditado. Rosalba manteve durante meses a falsa gestação, escolheu a vítima com base na semelhança dos períodos gestacionais e arquitetou todo o plano com o objetivo de subtrair a criança e apresentá-la como sua filha legítima. O assassinato de Flávia foi descrito como um ato de extrema crueldade e frieza, tanto pela forma como foi executado, quanto pela tentativa de simular uma maternidade inexistente. A brutalidade do caso e
e o desprezo pela vida da vítima e da recém-nascida foram determinantes para o Ministério Público pedir a prisão preventiva do casal e sustentar as acusações. Em 31 de agosto, a Justiça determinou que o Facebook removesse, no prazo de 24 horas, todas as imagens que identificavam a bebê retirada do ventre de Flávia. A medida atendeu a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e visava preservar a privacidade da criança. Caso houvesse descumprimento, a plataforma estaria sujeita a multa diária de R$50 mil. A decisão liminar foi expedida pela primeira vara civil da comarca de Tijucas, com base na atuação da segunda Promotoria de Justiça. As imagens começaram a circular nas redes sociais logo após o crime, apesar dos apelos da família para que fossem retiradas de circulação. Segundo o promotor Fred Anderson Vicente, a exposição da imagem da bebê representava uma nova violação, agravando o sofrimento causado pela violência. O Ministério Público alertou que a identificação da criança, de seus familiares ou a divulgação de qualquer informação relacionada poderia afetar diretamente seu bem-estar e seu desenvolvimento. A ação buscava impedir novas publicações e responsabilizar quem insistisse em compartilhar o conteúdo. O caso seguia sob segredo de justiça, com os envolvidos presos preventivamente e as investigações em andamento. Em 4 de setembro, o juiz Luiz Fernando Pereira de Oliveira, da Primeira Vara Criminal de Tijucas, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o casal. Com a decisão, os dois passaram a responder como réus no processo. Rosalba foi transferida para o presídio feminino de Chapecó, enquanto Zumar continuava preso em Tijucas. Depois de passar 10 dias internada no hospital infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, Cecília, filha de Flávia, recebeu alta no dia 6 de setembro e ficou sob os cuidados do pai. Conversas encontradas no celular de Rosalba revelaram que, antes do crime, ela manteve contato com diversas mulheres grávidas por meio das redes sociais. As perguntas eram sempre semelhantes: quantas semanas de gestação, qual o sexo do bebê e onde moravam. Uma das mulheres abordadas foi Maria, nome fictício, de 19 anos, moradora de Tijucas, grávida de 7 meses do primeiro filho. No dia 24 de agosto, Maria recebeu um pedido de amizade de Rosalba. Como tinham muitos amigos em comum, ela aceitou. No mesmo dia, Rosalba respondeu a uma postagem de Maria, que havia publicado uma foto mostrando a barriga. Rosalba comentou, demonstrando interesse, e fez perguntas sobre a gravidez. Maria chegou a trocar algumas mensagens com ela, mas se incomodou com a insistência e resolveu não continuar a conversa. Outra gestante, moradora de Brusque, também foi procurada por Rosalba. As duas haviam estudado juntas na infância. Já morando fora de Canelinha, essa mulher mantinha contato com Rosalba pelas redes sociais, onde conversavam sobre a gravidez. Após tomar conhecimento do crime, ela procurou a polícia e pediu acompanhamento psicológico, temendo ter sido uma possível vítima. A investigação também revelou mensagens trocadas por Rosalba com amigos e familiares na semana em que o crime ocorreu. Nelas, ela dizia que caso o bebê não nascesse até o dia 27 de agosto, uma cesariana já estava agendada para o dia seguinte. Para sustentar a mentira da gestação, Rosalba cuidou de cada detalhe. Afirmou ter perdido a carteira de gestante, forjou exames com dados falsos e chegou a realizar um ensaio fotográfico no mês de maio, no qual pediu à fotógrafa que aumentasse visualmente o tamanho de sua barriga. Passou a simular a realização de exames pré-natais, usou imagens de ultrassom de outras mulheres como se fossem dela e até recorreu ao uso de enchimento para dar volume à barriga. Tudo era pensado para manter a farsa e convencer aqueles aos
seu redor de que a gravidez era real. No início de 2020, Rosalba procurou escritórios de advocacia em busca de orientação sobre a chamada adoção à brasileira. Queria entender como funcionavam os trâmites burocráticos nos hospitais e descobriu que na maternidade de Florianópolis, o recém-nascido já saía do hospital com registro em nome dos pais. Ao perceber que esse caminho não atenderia seus objetivos, ela desistiu. O que Rosalba realmente buscava, segundo os investigadores, era alguém que simplesmente entregasse o bebê para que ela pudesse criá-lo como se fosse seu, sem passar por processos legais. Conforme os meses passavam, a pressão sobre Rosalba aumentava. O marido e os familiares cobravam informações sobre o suposto parto e ela, já tendo anunciado a falsa gestação, se via cada vez mais encurralada. Para manter a farsa, passou a traçar um plano para conseguir uma criança. Foi ainda no final de 2019 que se aproximou de Flávia, uma gestante que, aos olhos da acusada, se encaixava no perfil ideal para o que pretendia. Disse que também estava grávida de uma menina, numa tentativa de criar laços com Flávia, conquistar sua amizade e, sobretudo, sua confiança. Sabendo que seria submetida a exames após o parto, Rosalba passou a buscar informações sobre os procedimentos médicos realizados em mulheres após o nascimento de um bebê. Descobriu, por meio de conversas com outras gestantes e de pesquisas em vídeos na internet, que os médicos costumavam examinar o útero para verificar se não restaram partes da placenta. Chegou, inclusive, a procurar conteúdos específicos que explicavam como ocorre a abertura do útero durante o parto. Foi com base nesse conhecimento que Rosalba agiu no dia do crime. Após assassinar Flávia, retirou a placenta da vítima. Seu plano era levá-la ao hospital e entregá-la à equipe médica, na tentativa de evitar um exame mais detalhado. Acreditava que, com isso, conseguiria convencer os profissionais de saúde de que havia passado por um parto verdadeiro e assim manter a farsa até o fim. Em outra tentativa de reforçar a mentira, Rosalba abordou uma colega grávida e pediu fotos da carteira de gestante dela. Depois, ligou para o posto de saúde, alegando que tinha uma consulta marcada no Hospital Carmela Dutra, em Florianópolis, e solicitou uma nova carteira, dizendo que havia perdido a original. Os funcionários do posto, no entanto, desconfiaram da história e negaram o pedido ao perceberem que as informações não batiam. Durante a investigação, a Polícia Civil identificou que Rosalba havia apagado várias mensagens do próprio celular, incluindo conversas com a vítima. No entanto, o celular de Flávia, encontrado na casa do casal, ainda continha as mensagens trocadas, já que Rosalba não conseguiu acessar o aparelho por não saber a senha. Segundo o relato de uma tia de Rosalba, ela se aproveitou do fato de ter uma barriga naturalmente proeminente para sustentar a mentira da gravidez diante da própria família. Contava aos parentes que o bebê se mexia com frequência e falava da gestação com naturalidade, espalhando a novidade para diversas pessoas conhecidas. No fim do mês de julho, Rosalba chegou a organizar um chá de bebê. A criança que dizia estar esperando se chamaria Antonella. Tudo era cuidadosamente encenado para reforçar a imagem de uma futura mãe e manter todos ao redor envolvidos na farsa. Josiane, amiga de Flávia, contou que acompanhou toda a gestação da amiga desde o início. Flávia estava muito animada com a chegada do bebê, especialmente nos últimos dias. Cerca de 2 meses antes do crime, Flávia lhe confidenciou que Rosalba havia começado a se aproximar e recentemente demonstrava um comportamento insistente que já estava chamando sua atenção. Josiane chegou a ver algumas mensagens enviadas por Rosalba.
A mulher dizia estar grávida também e durante uma visita à casa de Flávia, Josiane presenciou uma troca de presentes entre as duas. Na ocasião, Rosalba afirmou estar com 39 a 40 semanas de gestação e com 2 dedos de dilatação. Apesar disso, o tamanho de sua barriga parecia pequeno para o estágio avançado da gravidez. Quando questionada, Rosalba justificou dizendo que, segundo seu médico, o bebê seria pequeno. A explicação convenceu e ninguém desconfiou de nada. No dia do desaparecimento de Flávia, Josiane chegou a entrar em contato com Rosalba para saber se ela sabia de algo. Durante a conversa, Rosalba enviou uma foto do bebê que afirmava ter acabado de dar à luz. A imagem chamou a atenção de Josiane, que comentou com o marido sobre a coincidência. Flávia havia desaparecido justamente no mesmo dia em que Rosalba dizia ter tido o bebê. E a criança era muito parecida com Valdeli, marido de Flávia. Josiane fez questão de destacar que Rosalba e Flávia não eram amigas próximas, apenas conhecidas. A aproximação aconteceu depois que Rosalba soube que Flávia estava grávida, o que chegou a despertar estranhamento na vítima. Em uma conversa com amigas, Flávia comentou sobre isso, mas uma delas tentou tranquilizá-la, dizendo que esse tipo de aproximação era comum entre gestantes. Outro depoimento importante foi o de Gesiane, amiga de Flávia, desde que trabalharam juntas em uma creche. Ela também conhecia Rosalba desde a infância. Contou que viu de perto a alegria de Flávia com a gravidez, mas não acompanhou a gestação que Rosalba dizia ter. Na verdade, nunca chegou a vê-la grávida, nem a encontrou pessoalmente naquele período. Reforçou que Flávia e Rosalba nunca foram amigas, apenas conhecidas, e que Flávia chegou a estranhar a súbita aproximação da outra mulher, interessada em detalhes sobre a gestação. Geisiane, uma outra amiga de Flávia, também prestou depoimento. Disse que Rosalba havia sido cliente de sua loja, mas nunca houve amizade entre Flávia e Rosalba. Geisiane lembrou que em novembro de 2019, Rosalba comentou estar grávida e encomendou toalhas bordadas para anunciar a gestação, pedindo sigilo sobre o assunto. Também destacou que Flávia estava radiante com a chegada do bebê e relatou um episódio em que Rosalba apareceu em sua loja e se comportou como se fosse íntima da vítima, embora a relação entre elas fosse superficial. Com a pandemia de Covid-19, Flávia acabou se afastando da loja e Geisiane não acompanhou de perto os desdobramentos daquela relação. De acordo com o marido de Flávia, ele não conhecia Rosalba pessoalmente e Flávia também não mantinha uma relação próxima com ela. Familiares de Rosalba foram obrigados a deixar a cidade depois que a casa onde moravam foi apedrejada por moradores revoltados. Após passar cerca de uma semana em Itapema, acolhidos na casa de parentes, eles acabaram voltando para Canelinha. A polícia descartou a participação de uma terceira pessoa no crime, embora Zulmar, marido de Rosalba, continuasse sendo considerado suspeito de envolvimento. Logo após a prisão de Rosalba, em 28 de agosto, a defesa solicitou a instauração de um incidente de sanidade mental, alegando que ela sofrera perdas gestacionais recorrentes e estaria sob influência do estado puerperal. Conforme o pedido, Rosalba teria passado por 2 episódios de perda gestacional, um 7 anos antes e outro no início de 2020. No entanto, a defesa não apresentou documentos que comprovassem a perda espontânea da gestação em janeiro daquele ano. Em 8 de setembro, o Ministério Público manifestou-se contra o pedido, afirmando que não havia comprovação de que Rosalba se enquadrasse nos critérios médicos para perdas gestacionais recorrentes. No dia da prisão, ela passou por exame pericial realizado pelo Instituto Geral de Perícias, que atestou que ela apresentava bom estado geral, orientada no tempo e no espaço. Apesar da posição contrária do Ministério Público,
o juiz Luiz Fernando Pereira de Oliveira entendeu ser necessário garantir à defesa os instrumentos para desenvolver sua linha de raciocínio. O magistrado destacou que a Justiça não tinha qualificação técnica para avaliar a saúde da acusada e que seria preciso contar com um médico e documentos médicos para tal análise. Segundo o juiz, embora os indícios apresentados pela defesa fossem frágeis, o modo de execução do crime levantava dúvidas mínimas sobre a sanidade mental da acusada. Por isso, o juiz decidiu deferir o exame para evitar o risco de processar e eventualmente condenar uma pessoa inimputável, que, segundo o entendimento jurídico, não comete crime. Em 14 de setembro, a Justiça determinou a suspensão do processo contra Rosalba e autorizou a instauração de um incidente de insanidade mental. A decisão visava submetê-la a um exame psiquiátrico no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em Florianópolis. Apesar de Zulmar afirmar que não sabia do crime, o Ministério Público acreditava que ele poderia ter colaborado ou, ao menos, ter conhecimento do que estava acontecendo. Para os promotores, havia indícios de que o depoimento de Rosalba não batia com os prazos reais de uma gestação. Ela teria declarado que engravidou no final de outubro de 2019, mas perdeu o bebê em janeiro e não contou a ninguém, mantendo a falsa gravidez. Pelas contas do Ministério Público, se a gravidez tivesse sido real, o parto deveria ter ocorrido até junho. No entanto, Rosalba só contou ao marido que estava grávida na primeira quinzena de novembro. Isso já bastaria para que Zulmar desconfiasse do tempo gestacional. Para os promotores, ele deveria ter notado que algo estava errado, principalmente quando Rosalba apareceu com um bebê recém-nascido meses depois da data provável do parto. Segundo o promotor Alexandre Carrinho Muniz, o fato de Rosalba ter engravidado ou não era irrelevante para o Ministério Público, mas para Zulmar isso fazia toda a diferença. Se ele sabia que a esposa não estava grávida e mesmo assim aceitou a chegada repentina de um bebê, isso indicaria que ele tinha plena consciência da farsa. No depoimento à Polícia Civil, Rosalba não apresentou sinais de que estivesse enfrentando uma gestação psicológica. Além disso, um laudo do Instituto Geral de Perícias, feito no mesmo dia em que ela prestou o depoimento, não trouxe qualquer informação sobre exames de gravidez ou consultas de pré-natal realizadas por ela. Zulmar contou que foi casado com Rosalba por 8 anos e que durante todo esse tempo o casal não teve filhos. Segundo ele, Rosalba afirmou estar grávida no dia 14 de novembro de 2019, data que ele guardava bem, porque recebeu um áudio dela enquanto estava no trabalho, acompanhado de uma foto do teste de farmácia com resultado positivo. Ele relatou que, apesar do anúncio da gestação, o corpo de Rosalba não apresentou grandes alterações. Disse que, por ela ser uma mulher de porte grande, a barriga parecia crescer pouco. Afirmou que não chegou a vê-la tomar banho, já que passava a semana em Guabiruba, onde trabalhava na empresa de caminhões do irmão, e só voltava para casa nos fins de semana. Ainda assim, dizia que Rosalba aparentava estar com barriga de grávida e chegou a mostrar alguns papéis do pré-natal, mas ele não deu muita atenção. Zulmar revelou que nunca a acompanhou em exames, pois Rosalba sempre desmarcava os compromissos ou avisava de última hora. Contou que ela enviava fotos de exames de sangue e ultrassons, dizendo que precisava tomar remédios porque o bebê estava pequeno. Quando questionou o tempo de gestação, Rosalba respondeu que o médico sabia o que estava fazendo. Ele acreditava que o bebê nasceria entre junho e julho, mas Rosalba dizia que o parto aconteceria em agosto. Desde novembro, o casal havia preparado o quarto da criança e comprado todas as roupas e utensílios necessários. Próximo à data do crime, Rosalba não demonstrava dores nem sinais de estar em trabalho de parto, mas informou que, caso não entrasse em trabalho de parto até o dia 27, faria uma cesariana no dia 28, às 7 horas da manhã,
no hospital de Canelinha. Por isso, Zumar não foi trabalhar nos dias 27 e 28. Na manhã do dia 27 de agosto, ele saiu de moto para visitar a mãe, enquanto Rosalba ficou em casa arrumando tudo. Voltou por volta das 11 horas, almoçaram juntos no restaurante em frente ao condomínio, depois retornaram para casa. Ele tomou banho e em seguida Rosalba também se banhou e deu banho no cachorro. Mais tarde, ela disse que iria ao mercado comprar itens para a chegada do bebê, já que a mãe dela passaria 1 ou 2 semanas com eles. Zumar contou que foi deitar e por volta das 16 horas recebeu uma mensagem de Rosalba dizendo que levaria a tia até o bairro Galera. Ele não respondeu. Às 16 horas e 45 minutos, ela mandou outra mensagem dizendo que o parto estava acontecendo e não daria tempo de chegar ao hospital, pedindo que ele fosse ao encontro dela. Assustado, pegou as bolsas do bebê e desceu, mas percebeu que havia esquecido a chave da moto. Voltou para casa, pegou a chave e, quando estava prestes a sair novamente, lembrou que também havia esquecido a chave do cadeado. Enquanto se organizava, Rosalba avisou que já estava voltando para casa e pediu para que ele esperasse no portão. Quando subiu na moto, recebeu nova mensagem. O bebê havia nascido na estrada e ela pedia que ele fosse ao seu encontro. Ele partiu com as bolsas e encontrou Rosalba com outro homem dirigindo o carro dela. Outras 2 pessoas os acompanhavam em outro veículo. Rosalba segurava o bebê nos braços. Seguiram para o hospital de Canelinha. Lá, um enfermeiro pegou a criança e ele ajudou Rosalba a entrar. Só no hospital ele ficou sabendo que o bebê apresentava cortes. Um médico o chamou e mostrou os ferimentos, o que o deixou apavorado. Rosalba teria dito que os cortes foram feitos acidentalmente por um homem que a ajudou no parto. Zumar relatou que ninguém desconfiou de nada naquele momento. Permaneceu pouco tempo no hospital e logo depois foi com o bebê para Florianópolis, onde deu entrada na unidade infantil. Ele e a mulher se comunicavam por mensagens. Ela demonstrava preocupação com o sumiço de uma amiga e ele tentava acalmá-la dizendo que a mulher logo apareceria. Ele afirmou que nunca tentou retirar o bebê do hospital e que não recebeu orientação sobre alta. Disse que chegou à noite e os funcionários acolheram a criança enquanto ele aguardava do lado de fora. Mais tarde, foi chamado para ver a menina e permaneceu com ela na sala de emergência. Quando o bebê foi levado para o berçário, ele dormiu no carro. Na manhã seguinte, por volta das 9h30, 5 policiais chegaram ao hospital e o prenderam. Segundo Zumar, foi pego de surpresa. Garantiu que não conhecia a Flávia e que não sabia de nada relacionado a ela. Disse que apenas voltou para casa para pegar roupas para Rosalba e, a pedido dela, levou uma bolsa de uma suposta amiga, sem saber do que se tratava. Contou que havia percebido sangue nas roupas, cabelo e braços da esposa, mas não tinha ideia do que havia acontecido. Afirmou que, assim como toda a sua família, foi enganado pela mulher. Rosalba foi descrita como uma pessoa alegre, divertida e brincalhona, sem jamais demonstrar qualquer comportamento que chamasse a atenção de forma negativa. Levava uma vida simples e trabalhava como costureira em uma malharia, mas estava afastada do serviço devido à pandemia e à falsa gestação que havia anunciado. Embora não tivesse antecedentes criminais, Zumar, seu marido, chegou a ser mencionado em um boletim de ocorrência por violência doméstica, registrado por Rosalba em 2017, após uma briga do casal. No entanto, ela optou por não levar o caso adiante. Para quem conhecia os dois, Rosalba e Zumar eram um casal tranquilo. Ela era muito próxima do irmão mais velho e mantinha uma relação constante com os pais, visitando-os com frequência. Durante a investigação, o delegado conversou com os pais de Rosalba. Eles disseram que acreditavam na gravidez da filha e, segundo o delegado, estavam completamente alheios à farsa.
algo que ficou evidente pelas mensagens, pelas postagens nas redes sociais e pela forma como Rosalba envolveu todos nessa mentira. Em 7 de outubro, o Ministério Público anexou ao processo o relatório produzido a partir da análise dos dados telefônicos de Zumar. Com base nas novas informações, o próprio Ministério Público solicitou a concessão de liberdade provisória a Zumar. As imagens extraídas do celular dele indicavam que ele havia sido enganado por Rosalba. As conversas revelavam que ela o iludiu durante todo o período da falsa gestação, enviando fotos e impedindo de acompanhá-la em consultas médicas, que na verdade nunca aconteceram. Para o Ministério Público, Rosalba se aproveitou do fato de que o marido trabalhava durante a semana em outra cidade para manter a mentira. Zumar acreditava plenamente na gravidez da esposa. Durante toda a gestação simulada, Rosalba inventava justificativas para que o marido não a acompanhasse aos exames e também para evitar intimidade. Quando ele questionava o tempo de gestação, ela sempre tinha uma resposta pronta para despistá-lo. Diante desses novos elementos, o juiz entendeu que não havia mais justificativa para manter Zumar preso. A prisão preventiva perdeu força, já que os indícios de envolvimento direto dele no crime se mostraram frágeis. A justiça concedeu liberdade provisória, determinando apenas que Zumar mantivesse seu endereço atualizado no processo. A defesa de Rosalba demonstrou preocupação com a segurança dela dentro do presídio regional de Tijucas, onde estava presa. O advogado Rodrigo Goulart solicitou a transferência da ré para o presídio feminino de Caianduba, em Itajaí. Segundo ele, havia o receio de que Rosalba fosse hostilizada ou até mesmo morta dentro da unidade, caso permanecesse ali. Informações indicavam que ela estava em uma cela isolada, sem contato com outras detentas. Fazia o banho de sol sozinha e só se comunicava com os funcionários da instituição. Embora não tenha relatado ameaças diretas, Rosalba contou que se sentia muito sozinha e que precisava conversar com alguém. Para o advogado, o isolamento extremo poderia ter feito com que ela não relatasse eventuais pressões ou intimidações. Goulart ainda destacou que dentro do sistema prisional, crimes como o cometido por Rosalba costumavam gerar revolta entre as demais internas. Ele temia que alguma facção ordenasse sua morte. A falta de uma ala de segurança no presídio de Tijucas, espaço geralmente reservado a detentas envolvidas em crimes graves, aumentava o risco. Antes disso, Rosalba já havia sido transferida para o presídio feminino de Chapecó e em seguida para a unidade de Caianduba. Mesmo assim, acabou retornando a Tijucas, onde o risco à sua integridade física voltou a preocupar a defesa. Em 22 de outubro, Rosalba foi submetida a um exame de sanidade mental. A avaliação, conduzida por um médico perito do Instituto Geral de Perícias, teve como objetivo verificar se ela apresentava algum distúrbio psíquico no momento em que cometeu o crime. Durante a perícia, Rosalba chorou em diversos momentos e disse sentir saudade da família, especialmente do irmão, que aguardava o nascimento do primeiro filho. Apesar da saudade, reconheceu que não poderia mais voltar a viver em Canelinha, sua cidade natal e palco do crime. Também falou sobre o fim do casamento com Zumar, demonstrando culpa pela prisão dele e dizendo não acreditar que o ex-marido algum dia a perdoaria. Relatou que durante os 8 dias em que esteve presa no presídio regional de Chapecó, sofreu ofensas por parte de outras detentas e desconfiava que sua chegada havia sido informada com antecedência. Após esse episódio, foi transferida para o complexo penitenciário de Itajaí, onde passou a ocupar uma cela na chamada
Galeria de Saúde, local que considerava mais seguro e onde desejava permanecer. Dividia o espaço com uma mulher presa por extorsão, que recentemente havia tentado tirar a própria vida, o que a deixou abalada e preocupada com a possibilidade de ser responsabilizada caso algo pior acontecesse. Na entrevista com o perito, ela relatou detalhes de sua trajetória pessoal e, com frieza, descreveu minuciosamente o plano que resultou na morte de Flávia e na tentativa de subtração da bebê de seu ventre. Contou que decidiu seguir adiante com o crime após descobrir que Flávia esperava uma menina. Caso o bebê fosse do sexo masculino, teria buscado outra vítima. 2 semanas antes do crime, elaborou a farsa de um chá de bebê surpresa. Convenceu Flávia a manter o segredo para que tudo parecesse uma surpresa e chegou a envolver uma amiga em comum, a quem depois informou que a comemoração havia sido cancelada. Flávia, no entanto, seguiu acreditando na história. Às vésperas do assassinato, Rosalba pesquisou na internet como fazer cesarianas e abrir o útero de uma gestante. Também visitou o galpão abandonado, onde pretendia cometer o crime, e ficou ali por alguns minutos, observando o espaço. Afirmou ter arquitetado e executado todo o plano sozinha e acreditava que o corpo jamais seria encontrado. Disse que nunca havia cogitado matar alguém, mas que, tomada pelo desejo de ser mãe, estava disposta a tudo para conseguir uma criança. Tinha a convicção de que conseguiria criá-la como se fosse sua filha. No dia 27 de agosto, foi buscar Flávia para levá-la ao suposto local da festa. Durante o trajeto, conversaram sobre a surpresa. Ao chegarem à cerâmica abandonada, Rosalba vendou os olhos da vítima com uma máscara de dormir, alegando que era parte da encenação. Depois de caminharem alguns metros, golpeou Flávia na cabeça com um tijolo. A jovem grávida cambaleou, tentou pedir ajuda e, ao se virar, perguntou: "Por que tá fazendo isso? Nunca te fiz nada." Rosalba não hesitou e desferiu mais 4 ou 5 golpes até que Flávia caiu. Mesmo percebendo que a vítima ainda respirava, iniciou os cortes no ventre. Disse que teve dificuldade para retirar a criança, que acabou ferida durante o processo, mas nasceu chorando. Fugiu do local, tomada por adrenalina e nervosismo. Declarou arrependimento, afirmando que, se pudesse voltar atrás, não teria cometido o crime. Referiu-se ao ato como uma loucura e uma cagada, e afirmou que ninguém que a conhecesse imaginaria que fosse capaz de algo tão cruel, já que sempre se mostrava alegre. Disse que o arrependimento surgiu no instante em que viu Flávia caída, mas que já era tarde demais. Ao ser questionada sobre a vítima, preferiu não comentar, limitou-se a dizer que não queria nem lembrar. O laudo final do Instituto Geral de Perícias foi conclusivo. Rosalba não apresentava qualquer transtorno psiquiátrico, perturbação da saúde mental ou deficiência intelectual. Estava plenamente capaz de compreender seus atos, tanto na época do crime quanto nos meses seguintes, o que permitiu que o processo penal seguisse seu curso normal. Em 3 de dezembro, a defesa ingressou com um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, solicitando a revogação da prisão preventiva de Rosalba. O advogado Rodrigo Goulart alegou que a prisão representava um constrangimento ilegal, já que, segundo ele, não havia fundamentos concretos para manter Rosalba detida cautelarmente. A defesa argumentou que ela não possuía antecedentes criminais, colaborava com as investigações, além de ter residência e trabalho fixos, o que afastaria o risco de fuga ou de prejuízo ao andamento processual. Na época, Rosalba encontrava-se presa no presídio feminino de Itajaí, após ter sido transferida do presídio de Chapecó. No entanto, em 23 de fevereiro de 2021, o pedido foi analisado e negado pelo desembargador Leopoldo Augusto,
da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Com isso, a prisão preventiva foi mantida. Em 8 de junho de 2021, Rosalba enviou uma carta à sua advogada de defesa, Bruna dos Anjos, revelando o estado emocional delicado que enfrentava no presídio feminino de Florianópolis. No texto, ela relatava estar passando por momentos difíceis e confessava ter pensado em tirar a própria vida. Disse que sentia como se fosse surtar e pediu para receber acompanhamento médico. Na mesma carta, afirmou estar se apegando muito a Deus e que ele a salvaria ou a levaria. Naquele momento, Rosalba dividia cela com outra detenta, acusada de ter roubado uma criança em Palhoça, na Grande Florianópolis. Diante da situação relatada, o Departamento de Administração Prisional emitiu uma nota informando que ela passaria a ser atendida, a partir daquela semana, pelo Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o qual presta atendimento ao presídio. Segundo o órgão, a psicóloga responsável estava em fase de adaptação para iniciar o acompanhamento. A defesa de Rosalba solicitou um novo laudo psiquiátrico, pedido que foi autorizado pela Justiça. O objetivo era tentar demonstrar uma possível semi-imputabilidade, ou seja, que Rosalba não teria plena consciência do que fazia na época do crime. Embora não questionasse a autoria nem a materialidade do homicídio, a defesa buscava um entendimento mais amplo, propondo uma análise que envolvesse aspectos da criminologia e da saúde mental. A hipótese de uma tendência à psicopatia foi levantada como uma tentativa de compreender os reais motivos que levaram Rosalba a cometer o crime, mesmo sem histórico criminal anterior. Como não foi encontrada nenhuma prova que indicasse a participação de Zulmar no crime, ele foi excluído do processo. Em 27 de julho de 2021, a Justiça de Santa Catarina decidiu pela sua absolvição. De acordo com o promotor responsável pelo caso, Alexandre Carrinho Muniz, Zulmar não sabia do plano de matar Flávia, nem tinha conhecimento de que sua companheira simulava uma gravidez. Por isso, ficou claro que ele não teve qualquer envolvimento no crime. Diante das provas que confirmaram a materialidade do crime e a autoria de Rosalba, ela foi pronunciada para ser julgada pelo Tribunal do Júri. Poucos dias depois de completar 1 ano do crime, Valdeli Mafra, viúvo de Flávia, fez uma homenagem a ela nas redes sociais, compartilhando também uma foto com Cecília, filha do casal. Valdeli ressaltou a importância de Flávia em sua vida e todo o cuidado que ela dedicava à filha. Ele agradeceu a todas as pessoas que enviaram mensagens de apoio e o ajudaram durante aquele primeiro ano após a perda de Flávia. Em setembro de 2021, Rosalba escreveu outra carta endereçada à sua advogada, Bruna dos Anjos, na qual demonstrava profundo arrependimento e a necessidade de obter o perdão da família da vítima. Nesta carta, ela confessava que pensava constantemente na família de Flávia e se questionava se algum dia seriam capazes de perdoá-la. Reconhecia que nada que dissesse poderia amenizar a dor ou a falta deixada, mas afirmava precisar do perdão, pois aquilo a atormentava. Ela também relatou não entender como foi capaz de cometer um crime tão cruel. Revelou que chorava muito ao pensar no ocorrido, que se arrependeu e não conseguia se perdoar, pois sempre fora vista como uma pessoa boa, capaz de agradar a todos. Na carta, Rosalba descreveu o tormento mental que sofria, dizendo ouvir vozes que a condenavam e a lembravam de cada instante do crime. Relatou que sua cabeça chegava a tontear e cogitava colocar um ponto final em sua vida, acreditando que isso seria melhor tanto para a família da vítima quanto para a sua. Ela também reconheceu o sofrimento causado à própria família, que passou a sofrer preconceito e humilhação em razão de um ato que cometeu sozinha.
revelou que se culpava e desejava acabar com tudo para esquecer o ocorrido. Ainda na carta, informou estar recebendo acompanhamento psiquiátrico no presídio e fazendo uso de medicação para dormir. O júri foi inicialmente marcado para o dia 20 de outubro de 2021, mas acabou adiado após a defesa ingressar com um pedido de desaforamento, buscando transferir o julgamento de Tijucas para outra comarca. O pedido foi analisado pela Justiça no dia 19 de outubro e negado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve o julgamento em Tijucas. A nova data para o júri ficou então remarcada para o dia 24 de novembro daquele ano. Em 24 de novembro de 2021, o plenário da Câmara de Vereadores de Tijucas recebeu o julgamento de Rosalba Maria Grime, acusada de matar Flávia Godinho Mafra, de 24 anos, grávida de 36 semanas, para roubar o bebê de seu ventre. Rosalba respondia por 6 crimes: homicídio qualificado contra a mãe da criança, tentativa de homicídio qualificado contra o bebê, ocultação de cadáver, parto suposto, subtração de recém-nascido e fraude processual. Para garantir a segurança, o Legislativo suspendeu o expediente e a Polícia Militar reforçou o local com o apoio do Canil e do Tático de Balneário Camboriú. A área em torno da Câmara foi isolada e apenas os pais e o viúvo de Flávia tiveram permissão para acompanhar a sessão. Os demais familiares ficaram do lado de fora, onde manifestavam indignação e pediam justiça. Durante o julgamento, Jennifer Costa, prima de Flávia, falou à imprensa. Ela contou que Cecília, a bebê arrancada brutalmente do ventre da vítima com o estilete, estava saudável, era linda e muito amada pelas duas famílias. Na época do julgamento, Cecília tinha 1 ano e 3 meses. Jennifer expressou o desejo de que a justiça trouxesse algum consolo aos corações feridos. A sessão foi fechada à imprensa, que pôde acompanhar apenas trechos do julgamento. Atuaram pelo Ministério Público os promotores Isabela Ramos e Alexandre Carrinho Muniz. A defesa ficou a cargo da advogada Bruna dos Anjos. O julgamento foi presidido pelo juiz José Adilson Bittencourt Júnior, com um conselho de sentença composto por 4 homens e 3 mulheres. A primeira testemunha foi um policial que participou das investigações. Em seu depoimento, detalhou o planejamento do crime e destacou que Rosalba não colaborou com as apurações em nenhum momento. Disse ainda que ela tentou induzir os investigadores ao erro e dificultar o trabalho da polícia. Para ele, tudo foi premeditado e executado com frieza. Em 15 anos de profissão, nunca havia presenciado tamanha crueldade. O relato foi tão impactante que um dos jurados passou mal e precisou ser substituído. Ao longo da sessão, outras testemunhas confirmaram a armadilha armada por Rosalba. Uma amiga da vítima contou que ela pediu a todas que não comentassem sobre o chá de bebê com Flávia, mas ao mesmo tempo avisou a gestante sobre a surpresa. Outra amiga relatou que Flávia estava animada no dia do crime, se arrumando para a suposta festa organizada por Rosalba. A vítima até presenteou a acusada com uma tiara feita à mão para a filha que acreditava que Rosalba esperava. Valdeli, marido de Flávia, também prestou depoimento. Emocionado, disse que ambos aguardavam com ansiedade a chegada da filha. Era o primeiro filho do casal. Durante o interrogatório, Rosalba confessou que planejou o crime. Disse que conhecia Flávia de vista desde a época da escola e que decidiu roubar o bebê após sofrer 2 perdas gestacionais. Pelo desejo de ser mãe a qualquer custo, começou a buscar uma vítima com a gestação compatível com o que ela fingia ter. Pesquisou sobre gravidez e parto para simular sintomas e organizou a emboscada no galpão abandonado, escolhendo o local por ser isolado e por conter tijolos que usaria no ataque. Admitiu ter estudado como retirar o bebê
e afirmou sentir-se capacitada para realizar o procedimento. Em algumas falas, referiu-se à filha de Flávia como Antonella, nome que daria à criança caso conseguisse registrá-la como sua. No total, foram ouvidas 8 testemunhas, entre elas policiais, médicos, amigas da vítima e o viúvo. A única testemunha da defesa foi ouvida por videoconferência, pois o irmão da acusada, que prestaria depoimento, não compareceu por suspeita de Covid-19. O julgamento começou às 8h40 e terminou na madrugada de 25 de novembro. Após 15 horas de sessão, saiu o veredicto. Rosalba Maria Grime foi condenada por todos os crimes denunciados: homicídio qualificado, tentativa de homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual, subtração de recém-nascido e parto suposto. Os jurados também aceitaram as qualificadoras do homicídio contra Flávia: motivo torpe, emboscada, uso de meio cruel, feminicídio e intenção de garantir outro crime. Quanto à tentativa de homicídio da bebê, reconheceram que foi praticada sem dar chance de defesa à vítima. A pena somada chegou a 56 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, mais 8 meses de detenção. Como a pena ultrapassava 15 anos, a ré não pôde recorrer em liberdade. Ao deixar o plenário, Rosalba foi hostilizada por familiares da vítima e populares, que a chamaram de assassina. Saiu de cabeça baixa, vestindo o uniforme laranja da penitenciária. Durante a leitura da sentença, permaneceu calada e confirmou à justiça que pretendia recorrer da decisão. A defesa entrou com recurso, pedindo a anulação da decisão do júri, alegando que não havia motivos para a condenação por ocultação de cadáver, já que o local onde o corpo foi deixado era de fácil acesso. Também contestou a tentativa de homicídio, afirmando que Rosalba queria manter o bebê vivo. Por fim, pediu a retirada da qualificadora de feminicídio, alegando que o crime não foi motivado por desprezo à condição de mulher da vítima. No entanto, em 17 de janeiro de 2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os principais argumentos da defesa, mantendo a condenação. A única mudança feita foi a retirada da qualificadora de feminicídio, decisão tomada pelo próprio tribunal, mas que não alterou a pena. Em 11 de abril, o tribunal voltou a negar outro pedido da defesa, desta vez relacionado ao crime de ocultação de cadáver. Os desembargadores entenderam que havia provas suficientes e mantiveram a condenação. Em 1º de fevereiro de 2024, foi inaugurada no bairro Cobre a Escola de Educação Básica Municipal Flávia Godinho Mafra, em homenagem à professora assassinada em 2020. A unidade atende cerca de 250 alunos, do 1º ao 5º ano. Durante a cerimônia, a secretária de Educação e a Prefeitura destacaram o legado de amor, dedicação e simplicidade deixado por Flávia, lembrada como uma educadora apaixonada pela profissão. Atualmente, Rosalba cumpre pena no Presídio Feminino de Florianópolis. Você se lembra ou conhecia esse caso?